povo tá sabadando. Você vai puxar pra onde sua residência, Gabi? Menina, Ai, ai, são tantas emoções. a gente pode começar, né? Já tem 1 minuto, vamos começar. Boa noite, gente. É, Esse é o nosso evento Residência e Enfermagem para Onde Ir, nosso quarto dia de evento. A gente tem a convidada de hoje, é a Thalita, nossa egressa, né? Ela se formou ano passado e agora ela está atuando em saúde da família pela Fiocruz. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat e a gente vai respondendo no decorrer. E Thalita pode se apresentar. Bom, meu currículo é isso mesmo. Formada pela ESCS ano passado e hoje estou como residente da Fiocruz, né? Na atenção básica. E é isso. Então, a gente tem esse primeiro momento que a gente faz algumas explanações. Aí, se você puder falar um pouco como é que você escolheu essa residência, como é que foi a preparação, o que que você tinha de interesse quando você estudava na Estes e você identificou que poderia ser um caminho para residência, tudo isso. O que você achar legal, pode falar pra gente. Beleza. Então, quando a gente está no final da graduação, né, vem sempre aquela pergunta do que eu vou escolher. E aí, durante o percorrer, como a gente vai em vários cenários, a gente vai começando a perceber algumas coisas que a gente tem mais afinidade. No meu caso, especificamente, eu tinha mais afinidade pela atenção básica e pela parte dos cuidados paliativos, né? Tanto que eu fui da fundação da LACP, né? E aí, eu prestei residência para essas duas coisas, né? A saúde da família e cuidados paliativos. E por que que eu escolhi, né? Bom, a estratégia de saúde da família, ela é a base fundamental da atenção básica, né? Então a gente tem que pensar no ser humano como um todo. E o fato de você lidar com pessoas que não estão desacordadas, pessoas que eu consigo acompanhar, dar continuidade no cuidado, foi o que mais me chamou a atenção. Então, na atenção básica, a gente basicamente cuida de todos os ciclos da vida da pessoa, né? Desde gravídico puerperal, crescimento e desenvolvimento, herbiatria, que é a questão de cuidado com adolescentes, né? Planejamento familiar, as DCNTs, gerontologia, geriatria, ISTs. Então, a variedade de assuntos que você trata na atenção básica foi o que mais me chamou a atenção. E não ser a mesma coisa, porque eu não gosto de um serviço que ele é muito maçante, que ele é a mesma coisa todo dia, né? Então, isso, para mim, foi o que mais chamou a atenção. Outra coisa que da estratégia de saúde da família é muito interessante é que o enfermeiro, ele tem autonomia, né? É uma das atuações em que o enfermeiro possui maior poder de decisão. Eu acho que de todas as áreas, o que a gente tem mais espaço hoje é a obstetrícia e a saúde da família, né? Na atenção básica, a gente é coordenador do cuidado. Então, assim, eu tenho que saber de um paciente que ele é diabético e hipertenso. Sim, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que saber a estrutura da família, eu tenho que saber como é que é a alimentação, eu tenho que saber qual é o emprego, para eu saber quanto que ele ganha e para eu saber o que que ele tem disponível para a gente ter cuidados com ele, né? Não adianta eu ter um paciente que, sei lá, ganha a Bolsa Família e eu falar para ele que ele precisa comer legumes todo dia, verdura todo dia. Então, adaptar a realidade um desafio todo dia. E isso faz parte do cuidado do enfermeiro, da coordenação do cuidado. Tenho que saber mexer nos sistemas de informação, porque se esse paciente precisar de um atendimento ambulatorial, sou eu quem mando, e ele vai ter que ir e ele tem que voltar. E eu preciso saber o que aconteceu lá. Então, eu basicamente tenho que cuidar mesmo de tudo relacionado à saúde do paciente. Além disso, eu escolhi a residência porque é uma imersão, né? Então, a pós-graduação, de outras formas, ela tem mais aulas teóricas e a residência são 48 horas de prática. Então, de fato, você aprende o que é ser enfermeiro de família e comunidade. O fato de, às vezes, eu estava no internato, né? E eu estava
no pronto-socorro, e aí algumas vezes os pacientes recebiam alta e eu ficava, tá, e aí, cadê o paciente? Eu ficava me indagando o tempo inteiro, né? Será que ele tá bem? Será que ele foi pra cá? Será que ele morreu? Será que ele só mudou de hospital e eu não tô sabendo? Então isso me causava um pouco de aflição. E na atenção básica, uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas é que a gente nunca dá alta pro paciente. O paciente, ele é sempre nosso. Então vai passar-se os anos, enquanto ele morar na área, ele é nosso. Então não tem alta. E aí. Alguma coisa, Gabriela? Não, pode continuar. Pode? E aí a gente começa a valorizar algumas coisas que na graduação para a gente não faz muito sentido, né? Eu estou numa área extremamente vulnerável de Samambaia, que cuida de dois morros, que é o Morro do Sabão e o Morro do Macaco, né? E aí a gente começa a valorizar coisas que para a gente na graduação é meio abstrato, por exemplo, território, né? A gente começa a valorizar o que que eu tenho de mecanismos no território, né? O que que eu tenho ali que eu posso usar para ajudar a saúde desse paciente? Eu tenho ponto de encontro comunitário, que ele pode fazer atividade física, eu tenho escola, eu tenho, sei lá, é, abrigo, alguma coisa, eu tenho algum aporte para cuidar dessas pessoas. E aí a gente começa a valorizar o território, porque apesar de da gente passar muito tempo na atenção básica, pelo internato e toda a passagem na ESCS, a gente não tem vínculo com a equipe. Então, o fato de você começar a criar vínculos, você começa a entender o porquê de algumas coisas. Inclusive de valorizar o quanto que o paciente ganha, que eu acabei de falar sobre a questão alimentar, a questão de lazer, por exemplo, criminalidade no local, qual é a faixa etária predominante. Então, essas coisas a gente começa a valorizar, né? E aí, as perguntas a gente responde depois? Como é que Isso, é? depois. Depois, né? Tá bom. E aí, eu construí aqui uma pequena diferença entre a residência da Fiocruz e a residência da ESCS, né, de atenção básica, porque eu acho que vale a pena dizer. Então, assim, a Fiocruz, ela é uma instituição muito respeitada, então o nome Fiocruz chama bastante atenção. Então, independente do estado em que você esteja, uma pós-graduação de residência pela Fiocruz conta muito, né? Porque o nome é muito forte, é uma instituição respeitada. E a diferença que eu encontrei maior é o seguinte: a residência da ESCS, ela tem o auxílio moradia, que querendo ou não, são R$ 1.000 a mais todo mês para você se manter. E, gente, e residência gasta muito, é muito caro. E o programa da ESCS é bem estruturado. A Fiocruz começou com um programa de saúde da família agora, então a minha turma é a primeira, a gente é a bucha de canhão. Então tudo está sendo construído no decorrer. A ESCS não, já tem um determinado tempo de residência, tem os formulários bem estabelecidos, forma de avaliação bem estabelecidos, né? Então, quem não gosta de coisas que estão meio por fazer e de um pouco de desorganização, o seu lugar não é a Fiocruz. Agora, nesse momento, não. E, além de tudo, a Fiocruz também oferece matérias de mestrado que, para a gente que é da instituição, fica mais fácil de ingressar, né? Uma coisa também diferente é o rodízio. Na, na residência da ESCS, você fica um ano de prática, né, ali na assistência direta ao paciente. Então, você fica 6 meses num determinado cenário e 6 meses em outro. No próximo ano, no segundo ano de residência, quando você é R2, você não está mais na assistência direta, você está na gestão. Então, você tem possibilidade de rodar no Ministério da Saúde, COAPS, DIAPS, e na gestão de unidade básica de saúde também. Então, isso, para quem gosta de gestão, é muito interessante. Na Fiocruz, não. A proposta da Fiocruz é que a gente fique inserido no mesmo cenário os 2 anos. E, para mim, é o que mais chama atenção também, porque eu ficar 2 anos me faz conhecer a comunidade. Eu deve ter demorado mais ou menos para conhecer, mais ou menos uns 4 meses, começar a conhecer as pessoas, as famílias, o território em si. Então, assim, se eu tivesse na ESSOS, eu já tinha rodado de cenário, então eu perderia aquele conhecimento que eu tenho, né? E aí eu teria que começar a construir tudo de novo. Então, o fato de eu continuar 2 anos no mesmo cenário fortalece tanto o vínculo com os pacientes, né? Fortalece o vínculo com o território, fortalece o vínculo com os profissionais de saúde. Começam a te conhecer, abrir espaço para atuação. E você também fica inserido, né? Todo mundo te conhece. E, deixa eu ver.
Que mais? A facilidade do mestrado que a Fiocruz oferece. Também, as atividades da Fiocruz, elas são muito parecidas com a da ESCS. A gente tem discussão de caso, a gente tem reuniões científicas e a gente também tem portfólio. Só que o portfólio da ESCS é um pouco diferente do da Fiocruz. O da Fiocruz, ele tem uma flexibilidade maior de como você deseja apresentar. Então, você pode fazer em formato de PowerPoint, pode fazer em formato de música, poema, o que você quiser. É uma coisa mais fluida. Na ESCS, não. A ESCS precisa ser aquele padrão que a gente já conhece, né? Padrão ESCS de si. E aí, falando um pouco da questão da preparação, né? A gente sabe que o internato é tudo de manhã e eu tinha algumas atividades extracurriculares, então o tempo era muito curto para mim, né? E aí, o que que eu foquei? Eu foquei em estudar, quando eu tinha tempo livre, por exemplo, leis, diretrizes, as coisas mais teóricas mesmo. Prática, eu fui com o que eu tinha de conhecimento mesmo. E o que mais puxa pra gente é isso, porque cai muita lei, né? E às vezes a gente não lembra o que que diz, às vezes vem pegadinha, então eu estudei mais isso. Basicamente, é isso. Isso, né? O Rodrigo perguntou aqui se você construiu seu currículo voltado para essas duas resistências que você prestou ou Construir. no decorrer. Na verdade, eu acho que eu tive um pequeno surto durante o internato, né? Quando eu rodei no SAMU, eu achei que eu tinha sido apaixonada pela urgência e emergência e acabei prestando para urgência e emergência no Hugo. Mas basicamente todos os meus estudos foram voltados para cuidados paliativos e atenção básica, todos eles. E meio que assim, falando de verdade, assim, a construção do currículo, vou dizer assim, todo curso conta, né? Independente se ele é da área ou não. Sim. Então, assim, o importante é aproveitar todas as oportunidades, até porque se você fizer voltado só porque você acha interessante no momento e você não é formado, você acaba que fecha um pouco a visão. Então, você acha que gosta de uma coisa e que depois lá na frente você pode perceber que não é. Então, é isso que eu acho interessantíssimo de participar das ligas acadêmicas, porque elas te mostram o que você vai fazer nas especializações. Então, é muito interessante vocês procurarem ligas, né? E se entender também, porque às vezes você entra na liga de cuidado da Luen, por exemplo, e percebe que não gosta de urgência e emergência, e tá tranquilo. A gente tem que começar a aprender a se conhecer. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente que quando vai escolher a residência, escolhe por residência que tem mais vaga, por exemplo, centro cirúrgico, chamou 70 pessoas, né? Só que quando você vai ver, a pessoa não tem perfil de centro cirúrgico, então acaba que não é um profissional muito bom porque ele não gosta, e isso é normal, e todo mundo tem as suas preferências. Então, assim, é um emprego, por exemplo, que para mim, sendo cirúrgico, mesmo que você me oferecesse um emprego na área, eu não faria, porque é algo que eu não gosto e eu sei que seria um profissional frustrado. Então, acho muito importante a gente parar um pouco de visar só no que eu tenho que passar a todo custo e ponto final e começar a pensar no que eu realmente estou construindo para o futuro. Porque a minha residência eu tenho que fazer pensando no que eu vou fazer 30 anos da minha profissão, entendeu? E aí, por exemplo, eu, Thalita, quero seguir um pouco da parte da docência. E eu estou na Fiocruz, eu pretendo fazer o mestrado. Então, tudo você tem que colocar e pesar na balança se realmente vale o que tem mais vaga ou se vale aquilo que você gosta, né? Sem dúvida. Eu também penso muito nisso, assim, porque não dá pra gente ir por vaga, né? Realmente, como Não, você cara, falou, não o dá. centro cirúrgico tem muita vaga, mas para mim também é uma possibilidade que não existe. Então, é muito. Nunca. Porque, querendo ou não, Eu são dois iria anos que você vai estar. frustrada. Sim, Eu eu iria também. frustrada todo dia. Eu iria só para ganhar dinheiro, para ser bem sincero. E se você for olhar pelo lado do dinheiro, nem é tão proveitoso, né? Tem que ir Até com. porque o vínculo, ele é exclusivo, então você não pode trabalhar durante a residência. Sim. Então, assim, se você vai para um lugar que você não gosta para ganhar dinheiro, que não é um dinheiro bom, e se especializando naquilo que você não gosta, não faz muito sentido. E é igual você falou, são 2 anos de total imersão, né? Então você tem que estar ali totalmente dedicado àquilo, realmente tem que escolher com. Não com coração, né? Mas tipo, se conhecendo mesmo. Se Exatamente. entendendo que você gosta. Gente, se você não gosta, sai fora, cara.
até de ligas mesmo. Não mantenha a liga só porque você acha, vou manter porque agora eu entrei. Não, cara, você tem a liberdade de sair, entendeu? E não se submeter a algumas coisas que você acha que precisa. Sim, com certeza. Eu sei que no momento da escolha a gente fica bem aflito, porque, enfim, nervos a milhões, mas a gente precisa manter a cabeça no lugar e entender que a residência é uma especialização. Eu estou sendo especialista naquilo, e se eu não gosto, não tem Sim. sentido. O Rodrigo fez outras duas perguntas aqui. Ele perguntou se você fez cursinho e se você comprou apostilas. Não fiz cursinhos e também não comprei apostilas. Eu buscava diretamente nas fontes, né? Normas, diretrizes, eu buscava diretamente nos sites do governo. Então, eu sempre lia da base real. Agora, exercícios eu procurava na internet mesmo, cara. Não tinha dinheiro para fazer cursinho, não. Então, assim, e nem comprar apostila, por exemplo. Tem muita gente que fala muito bem do Rumo nos Passos, entendeu? Se você tiver dinheiro e puder investir, cara, sensacional. Mas eu, naquele momento, eu não tinha. Então, eu fui nas bases, fui procurar exercício, fui resolver provas de residências passadas. Prestei, por exemplo, para como é que é lá em São Paulo, o Hospital do Amor. Então, a gente pegava as provas antigas e resolvia. E isso faz muito sentido, porque você começa a prestar atenção em como a banca aborda os assuntos. E aí você começa a se acostumar com o jeito dela perguntar as coisas. E isso facilita muito na hora de responder a prova. Uhum. O Cauê Guilherme perguntou quais são as principais habilidades e conhecimentos que uma pessoa que quer atuar na saúde da família, que você acredita que seja indispensável. Pô, pergunta difícil, cara. Porque, na verdade, a atenção básica é o todo, né? Então, assim, você tem que ir com conhecimento básico de tudo, mas o mais importante que você tem que eu acho que a habilidade mais importante é se despedir de preconceitos e se despedir de valores, né? Você não pode impor ao paciente de jeito nenhum os seus valores, porque na atenção básica existe uma coisa: se você quebra o vínculo, já era. Você não, para recuperar o paciente é muito difícil. Então, exercitar todo dia essa questão do não julgamento é tenso, é complicado. Então, acho assim, você tem que ir preparado para não julgar e aberto a conhecimentos, porque todo dia você aprende uma coisa, né? A habilidade que eu acho que você tem que ter é um pouco de tudo, cara. Um pouco de tudo que você aprendeu, porque lá não tem coisa assim, é uma coisa específica, não. Tem dia que você passa sonda vesical, no outro dia você está tirando ponto, no outro dia você está fazendo curativo de lesão por pressão, no outro dia você está na casa do paciente, visitando o paciente, um que ficou internado e agora voltou. Então, assim, a habilidade você tem que ter um pouco de tudo mesmo. Não tem nada de específico. Agora, o que eu acho é que você tem que estar sempre aberto a aprender, né? Sempre poder estudar. É isso, cara. Eu não acho que você tem que saber de tudo, obviamente. Você está indo para se especializar, então, assim, a gente vai com o que a gente tem e vai aprendendo. Não é, cara, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que, tipo, não preciso saber os protocolos, assim, na ponta da língua. Eu não vou decorar tudo. Então, assim, eu preciso saber o que fazer e preciso ter raciocínio clínico. Isso é meio óbvio. Mas, por exemplo, medicação, decorar como que o medicamento vem, posologia, isso aí com o tempo, com a prática você vai aprendendo. Eu estou em 7 meses de residência e agora que eu estou começando a decorar, na farmácia vem desse jeito, mas são coisas muito específicas que você vai pegando com o passar do tempo. Não tem outro jeito mesmo. Opa, desculpa. O Rodrigo perguntou também se você publicou algum artigo. Ah, durante a graduação, não. Depois, sim. Eu caí na besteira, cara. Foi realmente uma besteira que eu fiz o projeto, o meu TCC e acabei não publicando por alguns problemas pessoais. Mas eu fiz PIC, ligas acadêmicas, deixa eu ver o que mais. Cursos de extensão, bastante. Participei de monitorias de congresso, por exemplo, na época que veio o CEBEM para cá, participei. Participei de programas da ABEM, então tudo, na verdade, conta com currículo, né? Mas aí tem a questão, eu publiquei o guia, né, guia de enfermagem, que a Sim, gente fez em parceria com o sindicato, e aí isso conta como uma publicação, né? Não é um artigo, mas é um guia. com certeza. E com muita relevância, né, inclusive. Tá aí aparecendo sempre em todos os lugares, levando a ESCS para todos os lugares.
É, o José Carlos perguntou: alguma dedução sobre como será a prova desse ano, levando em consideração que ano passado caiu políticas públicas de saúde e não conteúdos específicos da atenção primária? Cara, sinceramente, o que eu percebi da Fiocruz é que ela tem uma veia muito política. Então, eu não acho que a Fiocruz vai cobrar coisas específicas de habilidade, de conhecimento de atenção básica, não. Eu acho que ela vai manter o mesmo padrão de cobrar políticas públicas. E, na verdade, assim, a Fiocruz, a última prova, ela foi meio feita rapidamente, né? Acho que foi no dia 27 de. Foi no dia 27 de fevereiro a prova, e no mesmo dia já saiu o resultado, e no outro dia a gente já tinha. Aí, dia 27 de fevereiro saiu o resultado, no dia 2 a gente já estava lá fazendo inscrição. Então, assim, de todas as discussões da Fiocruz, o que a gente percebe é que ela é muito bem estabelecida politicamente. Então, eu não acho que ela vá cobrar, por exemplo, qual é a cobertura que eu uso no curativo, qual é o caderno que fala da proteção da mulher. Eu não acho que esse seja o tipo de prova da Fiocruz. Eu realmente acho que seja mais ligado a ciências políticas. Outra pergunta do José foi: como você enxerga o peso da residência em atenção primária para futuras oportunidades de emprego? Ele fala que o receio dele está sendo relacionado à questão de concursos públicos imitarem a atuação, né, enquanto especialista nessa área, tendo em vista que o serviço primário não tem atenção primária. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. Só que quando eu falo de formação de atenção básica, eu falo de uma formação de educação em saúde e eu falo de uma formação que também faz parte de gestão, de cuidado. Então, quando, por exemplo, o SESC mesmo, esse mês passado, estava publicando algumas vagas para enfermeira que seja especialista, inclusive em atenção básica. O mercado é realmente, basicamente público, então é basicamente concurso. Mas, assim, o que eu acho é que o que eu acho não, o que a tendência que a gente tem hoje é que a atenção básica só tem especialistas. Tanto que a proposta do governo e a luta dele é que os enfermeiros que estão na ponta lá, na atenção básica, que não são especialistas, vão voltar para os hospitais. E essa é a briga, entendeu? Porque eu preciso. Tanto que o último concurso ele foi específico para a saúde da família. E há propostas de abertura de novos concursos. A atenção básica, ela tende, né, a se fortalecer cada dia mais. Então, eu acho que a gente terá mais oportunidades no público, mas realmente no setor privado a gente não tem muita oportunidade. E isso é uma coisa que a gente assume o risco quando a gente entra. De qualquer forma, assim, quando eu, residente em saúde da família, quando sair o concurso, a gente está um pouco à frente daqueles que não têm a residência, né? Tanto que quando a gente entrou, o cara falou assim, acho que ele é diretor de alguma coisa lá do Ministério da Saúde, já esqueci. O nome dele é Dr. Fernando. Ele falou que a intenção da residente de atenção básica, que a Fiocruz abriu com muitas vagas, é exatamente preparar a gente para concurso. Porque eles querem tirar aqueles que são generalistas da atenção básica. Então, se eles tirarem todo mundo, basicamente não vai sobrar ninguém, porque a maioria deles é generalista e vai todo mundo para o hospital. Mas isso são cenas do próximo capítulo, a gente não tem isso garantido. Realmente, olhando por esse ponto, é um ponto negativo. Sim. O Rodrigo perguntou também: até o momento, qual tem sido a sua maior dificuldade ou o maior desafio que você tem se deparado? Ai, que pergunta boa. Então, acho que o maior desafio tem sido o Covid, cara. O Covid tem sido foda, porque a gente deixou muito tempo de assistir a população, sabe? Então, assim, quando começou a nossa residência, tudo desmoronou, cara. Os processos de preceptoria pararam, os processos de. Existe um projeto de. Para que os residentes de atenção básica ganhem dinheiro a mais, entendeu? Acho que residente de enfermagem, multiprofissional vai ganhar R$ 1.500 a mais no salário, e vai ser um repasse que é previsto pela política do Previne Brasil, que mudou a questão de financiamento da atenção básica. E aí, isso tudo parou, sacou? Parou tudo. Porque quando esse fomento que eles falam vier pra gente, os residentes, eles vão assumir as equipes e o preceptor vai ficar por trás. Então, assim, a equipe vai ser nossa. Por enquanto, tá tudo parado. Então, assim, isso tem sido muito ruim. Às vezes o Covid consome a maioria do tempo e isso se torna muito frustrante.
E eu acho que, assim, a maior dificuldade tem sido essa. Outra coisa é que, infelizmente, ou felizmente, não sei, infelizmente os pacientes têm chegado, velho, pipinado, porque como a gente passou muito tempo sem atender as demandas básicas, eles começaram a ficar descompensados. Então, todo dia tem gente passando mal, todo dia tem gente descompensada. E acaba que virou, assim, você tá atendendo 16 pacientes no período, e isso tem se tornado bastante complicado. Acho que tem sido o maior desafio. Os meninos elogiaram aqui o guia, né, de vocês. O José falou que é tudo para ele e o Daniel falou que é o guia do internato. Os meninos realmente elogiam muito, né? Falam que é quase que base para o internato, assim. Todo mundo fala que quando a gente vai atuar no internato é o que a gente usa na atenção básica, né? Então, parabéns, vocês arrasaram muito. Cara, foi muito legal essa produção, porque foi do nada, entendeu? Aí a gente Sim, se juntou e falou, a Pamela falou, bora? A gente falou, bora, então vamos. Aí foi. ficou ótimo. Eu tenho algumas perguntas minhas aqui em relação. Você falou que vocês fazem discussão, né? Como se fosse na Exos e tudo mais. Então, é uma metodologia ativa na Fiocruz? Cara, assim, vamos falar de partes, né? No cenário, sim, porque no cenário a gente tem devolutivas. Não é que a gente todo dia tem um dia específico que você fala assim, não, hoje a gente vai discutir esse caso. Não é assim. Às vezes a gente tem reuniões mensais com o NASF, então você, durante o mês, vai aglomerando aqueles casos que você acha que são mais complicados de resolução, e nessa discussão você leva para o NASF. Então você tem que estudar todos aqueles casos que você está levando e quais são as comorbidades, o que que eu tenho de aparato, o que que eu não tenho, se eu tenho algum paciente que é adicto, se não tem. E aí acaba que essas discussões clínicas, elas vão ficando diárias, né? Porque até porque eu não sei de tudo, então às vezes me vem uma dúvida, eu tenho que buscar ajuda de preceptores. E aí, assim, falando de aulas, a aula da Fiocruz, ela é no estilo tradicional. É um participante que vai explanando, e na maioria das vezes são muito boas as palestras, elas ocorrem à noite. Hoje ela está correndo na quinta, terças e quintas. Então, assim, é perfeito, mas não é metodologia ativa nas palestras, tá? Mas no aprendizado do dia a dia é você por você mesmo. Então, você tem que correr atrás do conhecimento. Então, continua sendo aquele mesmo padrão ESCS. Devolutiva, você traz devolutivo de volta. As reuniões científicas também são uma metodologia ativa, só que elas são assim: você tem um determinado tema, por exemplo, grupo de gestantes, né, que foi um que a gente apresentou por último. E aí você tem que falar sobre ele. Então você estuda esse caso e fala para todos os profissionais da unidade. E aí fala de gestante com Covid, sífilis, diversos assuntos que tangem a atenção básica, entendeu? Então essa parte das reuniões científicas, elas são metodologia ativa, só que de um jeito meio que você explana para as outras pessoas. Só teve outra pergunta, mas só para a gente continuar nesse assunto. São quantas horas de teoria e quantas horas de prática semanais? São 12 horas de teoria e 48 de prática. E aí entra uma questão ruim, eu te digo mais ou menos ruim, da atenção básica, que é o seguinte: a gente trabalha no horário comercial, então é de segunda a sexta-feira. Então, quando, por exemplo, há um problema, um imprevisto que você falta para repor, isso é meio complicado, é bem tenso. Mas, assim, a possibilidade de se repor depois que você terminar a residência, e a gente tem uma folga semanal de meio período para horário protegido para estudo, desculpa. E aí você pode usar esse horário para repor a prática. Só que você só pode fazer, no máximo, 70 horas semanais. Então você só pode repor 10 por semana. Porque passou disso, eles não contabilizam. Entendi. Então sempre tem que E dividir, aí, né? Caso você tenha alguma coisa. exatamente. Só que aí entra uma outra questão, porque a residência de atenção básica prevê estágio no pronto-socorro. Tem uma determinada carga horária que a gente tem que cumprir lá. A gente não começou a cumprir porque eles não queriam mandar a gente para hospitais que tivessem atenção à Covid. E aí, provavelmente, em janeiro do ano que vem, a gente já começa. Então, aí dá para repor algumas horas. Porque a gente teve que fazer greve, ficou sem pagamento. Eu não sei se vocês lembram desse ocorrido. E aí a gente ficou devendo algumas horas. Então,
residência hospitalar tem essa facilidade, que você consegue repor horas sem dificuldade. A atenção básica é mais tenso. Ainda mais porque tem lugares que não trabalham até as 10 horas da noite e que não funcionam aos sábados. E aí fica mais tenso. Sim. Continuando com as perguntas aqui, eu não sei se é Cleiver, se é Cliver, desculpa se eu falar errado, mas o Cleiver Victor deu boa noite, né? Falou que chegou um pouco atrasado e que não assistiu essa parte inicial da live, né? Aí entendeu que você é residente da Fiocruz e ele queria saber se você chegou a fazer prova para outras instituições ou pensou em tentar em alguns lugares. Sim, sim, quais. Você já falou, mas, né? Para responder. Não, fiz sim, fiz para Hospital do Amor, em Barretos. Prestei também para aqui no DF, lá para cuidados paliativos. E o NB, Hospital Hugo, Urgência e Trauma. E a Fiocruz. O Rodrigo fez outra pergunta. Ele falou: apesar de toda a dificuldade da imensa carga horária, você tem conseguido ter qualidade de vida? Ou você realmente tem vivido para a residência? Que isso é uma coisa que as pessoas realmente falam, né? Que, tipo, você não vive. Então, eu também fico um pouco Assim, preocupada com isso. assim, hospitalar, vamos falar agora de carga horária, né? Como o hospital funciona 24 horas por dia, a tendência é que você faça mais horas, né? A atenção básica, alguns lugares funcionam até 10 horas da noite e sábados, então a tendência é que você faça mais horas. Cara, dá pra viver? Eu acho que dá pra viver tranquilamente. É óbvio, é bem óbvio, que fazendo 60 horas semanais, você não pode ficar viajando, você tem que repor os feriados. Então, assim, é óbvio que não é moleza, mas se organizando e fazendo gestão de tempo, gestão de carga horária, você consegue sim passear, você consegue ter vida, cara. Até porque senão você vai ficar louco. Então, provavelmente, você tem que tirar um tempo para você. Se você não tirar, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que se você não se cuidar, não tem como você exercer seu trabalho bem. Então, você tem que se cuidar, de qualquer forma. O José perguntou: não me atentei se você falou, mas em relação à prova, qual o valor e quantas vagas são? Vixe, Maria. A da Fiocruz foi de graça, 0,800. Foram 43 vagas. Não sei se vai abrir o mesmo tanto, mas acho bem provável que sim. Porque como já foi liberado esse financiamento pelo Ministério da Saúde, eu acho que podemos abrir sim. A tentativa é que mande para os mesmos lugares que os R1s estão agora, no caso a gente seria os R2, né? Ano que vem, e que vocês permaneçam 2 anos no mesmo lugar, tá? E, assim, foi muita vaga, cara. Só que o que acontece com a prova da residência é que não dá para tirar muito parâmetro da Fiocruz do ano passado, porque como foi muito rápido, a prova foi basicamente os textos que eles mandaram. Então, sempre que eles sugerirem textos, cara, lê, decora, porque vai cair e eles mudam frases, eles mudam palavras para tornar a sentença errada ou certa. Então, toda vez que sugerir texto, lê o texto como o texto, vai cair, certeza. Era isso que eu ia perguntar. Eu tinha anotado aqui se eles realmente seguem aquela bibliografia que eles colocam, ou se vai Segue. um pouco além. Cara, quando eu descobri a prova, que eu vi, acho que eram 9 artigos. Eu basicamente falei assim: não tenho tempo para estudar o resto. Vou pegar os 9 artigos e vou comer eles com farinha. Fiquei em casa sem sair para nada estudando os artigos. Basicamente, eu fiz isso por, acho que foram o tempo de 7 dias ou 9 dias de preparação para a prova, desde que saiu o edital, porque foi muito rápido. E aí não dava tempo, e eu falei, vai ser só os textos. Então, comecei a ler os textos 1, 2, 3 vezes, e aí basicamente caiu os textos. E eu até brinco, né? Porque todos os textos tinham viés de esquerda. Então, quem passou que é de direita foi um desvio padrão, entendeu? Foi um erro, cotas, quem é de direita na Fiocruz. Eu amo. O José perguntou também se você percebe alguma influência da sua prática precoce no SES na sua atual assistência na residência. Gente, obviamente, cara, eu tava até comentando, é muito diferente. Assim, você vê a sua instituição e vê a outra. A gente estava preparado para atenção básica. A gente basicamente sabe que a ESCS prepara a gente para atenção básica. São praticamente 4 anos que você fica 3 anos e meio. Vou fazer os cálculos, são 3 anos e meio
de prática na atenção básica. Então, assim, basicamente, não tem como comparar nenhuma instituição, não tem como. Se o medo é preparação, vocês estão preparadíssimos, pode vir com vontade. É muito diferente, gente. Imagino. É igual a gente estava conversando antes, né? Realmente a ESCS tem esse diferencial, assim. Tem, a ESCS é muito diferente, cara. Assim, eu compreendo vocês que a ESCS, ela é, às vezes, desumana, ela deixa a gente doido, mas, de fato, quando você vai para a prática, quando você se forma, e a responsabilidade cai sobre você, porque quando você vai como residente, cara, é o teu corinho que tá na reta. Se você carimba uma receita, o paciente vai pegar aquele remédio e vai usar. Então, se der ruim, é você que está na frente, entendeu? Então, você vai responder. Quando você percebe essa responsabilidade, você basicamente agradece todos os dias pelo lugar que você se formou. Juro por Deus. Todos os dias o que eu sinto é gratidão pela ESCS. Inclusive, defendo com unhas e dentes, sacou? A gente defende também, a gente fica falando que não, mas a gente tá sempre lá, defendendo. A gente tem algumas coisas que são bem assustadoras, algumas instituições, mas assim, dificuldades à parte, não tem, até hoje, eu sinceramente não vi nenhuma instituição que preparasse melhor do que a ESCS. De fato, não tem. E não é puxando sardinha. E uma coisa que eu queria falar é da questão de programas, dos tipos de avaliação, né? Tem que ser falado. Como eu já tinha falado, a ESCS tem uma estrutura muito bem feita. E a gente tem o portfólio, né? E aí, o portfólio da ESCS, eu acho que eu já até comentei, tem que ser daquele estruturado que a gente já conhece, e o da Fiocruz tem uma fluidez maior. Quanto a formatos de avaliação, a Fiocruz ainda está desenvolvendo, estamos em construção. Então, ainda não há um formato de avaliação que eu possa dizer para vocês, ó, eles vão cobrar isso, aquilo outro, aquilo, porque eles não existem ainda, tá? As nossas preceptorias ainda não são oficiais, então, quanto a isso, a gente tem um pouco de problema. Então, se vocês forem para a Fiocruz, vão ter que ter um pouco de paciência. Infelizmente. Tivemos um elogio aos seus olhos. Uma- um rapaz, não sei pronunciar o nome, mas falou que seus olhos são muito bonitos. Ah, muito obrigada. E o Daniel perguntou quais as áreas de atuação na residência da Fiocruz. É Achei. tudo. Porque, assim, como é atenção básica, cara, é tudo, né? Então, você tem que saber o básico, a atenção básica de tudo. Não é o básico, né? Porque quando a gente fala de atenção básica, a gente está falando de alta complexidade. A gente tem baixa densidade tecnológica porque a gente não tem equipamento de raio-x, ressonância, isso tudo a gente referencia. Mas quando eu falo de alta complexidade, eu digo que tem que ter um profissional muito bem estabelecido em todas as áreas. Então, eu, ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Vamos dizer assim, a agenda está aberta. Eu vou atender. Não posso mais fazer aquele negócio de hoje é corpo citológico, hoje é pré-natal, amanhã é CD, não sei o quê. Não, isso não existe mais. A atenção primária não pode mais estabelecer uma agenda fixa, né? Então, no mesmo dia que você atende um CD, você tem que mudar a chave e atender um CCO, que é o corpo citológico, né? Você vira a chave e atende o pré-natal. Então, você tem que ter isso muito bem estabelecido dentro da cabeça, porque senão às vezes você se confunde. Então, e a área de atuação é só atenção básica na Fiocruz. A gente não vai para gestão, como eu já tinha dito antes. Então, é 2 anos que você fica imerso no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, na mesma equipe, o que eu acho isso sensacional. Assim, sensacional mesmo, porque a gente estabelece o vínculo muito forte, muito forte, não tem jeito. Os pacientes conhecem você pelo nome, entendeu? E aí você conhece os pacientes pelo nome. E isso é impagável mesmo. O José esclareceu depois aqui, né? Ele deu uma elucidada, falou que era gestão APS, então foi respondido, né? Essa dúvida do Daniel. O José perguntou também como é compartilhar essa experiência de residência com um colega que se formou contigo e hoje se encontra enfermeira de família e comunidade. Ah, tá, entendi qual é a pergunta. Eu fiquei meio confusa.
Cara, é sensacional, porque assim, a gente vai aprendendo junto, né? Eu e a Luana, a gente está no processo de, cara, vamos fazer junto. A gente vai indo e construindo, todo dia é um aprendizado novo. E o interessante é que você começa a entender o outro como profissional e você como profissional entender o que é o papel de cada um, né? Ela é a coordenadora da equipe, então assim, algumas coisas são exclusivas dela, por exemplo, gestão de férias, abono dos técnicos, dos ACS, então. Mas toda a parte gerencial a gente tem feito junto. E tem sido uma construção muito interessante. Não vejo perdas, sabe? Eu tenho a minha preceptora, que não, no caso não é ela, e aí ela fica de stand-by aqui quando eu preciso dela, né? A minha preceptora. Mas basicamente a gente conduz junto a equipe. Tem sido uma parceria muito interessante, muito legal mesmo. Inclusive, ela é muito inteligente, assim, não tenho o que dizer daquela menina, né? Acho que só tem mulheres perfeitas, né? Inclusive uma aqui que te elogiou, uma fã, a Cananda falou que é a melhor enfermeira do mundo todinho. Ah, meu Deus, meu amor. A gente teve uma pergunta em off da Lígia, ela perguntou qual a sua opinião, né, sobre as pessoas desestimularem recém-formadas a se especializar em atenção primária, justificando que não vai ter emprego, que não vai rolar concurso. Cara, claro que vai. Isso já é certeza que vai rolar. Para atenção básica, é muito mais palpável rolar concurso do que para atenção secundária. Venhamos e convenhamos. Até porque quando eu falo de atenção básica, eu não trabalho com uma visibilidade de recursos para iniciativas privadas tão interessante, né? Então, eu não vejo os olhos dos gaviões em cima da atenção básica, porque não é rentável. Porque o que a gente trabalha, a gente não trabalha com muito dinheiro, a gente trabalha mais com tecnologia leve. E por isso, eu vejo que vamos continuar tendo concursos. Isso já é garantido assim, garantido no que eu digo, já está previsto. As formações de turma são para isso, segundo as pessoas do Ministério da Saúde, que foram lá conversar com a gente. E o que eu acho deles desestimularem, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi é que conhecimento ninguém te tira. Então, se você quer realmente fazer na área que você gosta, e a área que você gosta é atenção básica, cara, você tem que ba- assumir o risco e ir, entendeu? E aí, se lá na frente, a gente tem que reformular os planos da nossa vida sempre, ter vários planos. E se lá na frente, por exemplo, não tiver oportunidade de emprego, eu posso dar um jeito de fazer alguma outra coisa. Eu tenho possibilidade de continuar mestrado, doutorado, seguir docência, seguir pesquisa. Então, nem só de concurso público se faz o profissional. Sim, muito importante, né? O Cliver fez outra pergunta. Você é residente na Fiocruz e ele queria saber se você acha que eles seguem o mesmo padrão que a Fiocruz do Rio de Janeiro ou de outra localidade, por exemplo, no estilo de provas, de avaliação, de práticas. Basicamente, no nosso processo seletivo não deu muito para fazer isso, porque foi um curto prazo de tempo. Mas eles seguem um padrão, sim. E, geralmente existe uma prova teórica, uma entrevista, alguns programas exigem carta de intenção, então é um processo seletivo bem extenso, com bastante conteúdo, exige bastante da pessoa que está fazendo o processo. Então, assim, eles seguem. Agora, eu não sei te dizer se é igualzinho, porque afinal não conheço muito bem a Fiocruz do Rio de Janeiro, porque são instituições diferentes, né? A nossa Fiocruz aqui, ela é muito nova. Eu não lembro quantos anos exatamente, mas eu acho que não passa de 10. Então é muito novo. É, eu acho que a gente está se aproximando do final, né? O Clemer falou que ele gosta muito da atenção primária, que os olhos brilham enquanto você fala. Ai, vamos, por favor, a gente precisa. Eu acho que é isso, assim, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que a gente pode finalizar. Eu também, meus olhos também brilham. Você perguntou no início o que eu quero e eu tenho muita dúvida, sabe? Eu penso muito em saúde da família porque a segunda série me fez ficar completamente apaixonada. Realmente, a gente, mesmo na segunda série, né, sem estar no internato, sem estar na residência, sem estar como enfermeira mesmo, a gente atua bastante e a gente vê Com como certeza. esse contato
é totalmente diferente do que a gente vê em atenção secundária, né? Tipo, é muito íntimo, assim. E naquele pouco tempo ali, foi o finalzinho, foi o segundo ciclo que eu peguei, eu já criei muita ligação, não só com a equipe, mas com umas pessoas de lá mesmo, sabe, do território. Eu fiquei no recanto e foi ali que eu pensei ali que eu tinha me apaixonado. Me apaixonei pela saúde da mulher, porque, né? Me É ótimo apaixonei também. pela saúde da família e realmente é muito gratificante ouvir você falar assim, né? Porque realmente é um diferencial a atenção primária que o SUS nos traz, né? É. Então, Gente, já que e não tem mais. Pode falar. atender o paciente que você, por exemplo, regulei o paciente. Ah, tá. Uma coisa que exigem muito na atenção básica é saber Sysreg, saber mexer no Syscan, mas isso a gente aprende lá na prática mesmo. Mexer no Sinan, todos esses sistemas de informação a gente precisa saber mexer. Fato, né? Mas você ter o privilégio de acompanhar uma gestante, e aí você fica o tempo suficiente para ela parir, e você fica o tempo suficiente para conhecer o RN e fazer o CD, cara, é uma coisa. Cara, a mente faz pá! É muito legal. É sensacional. É realmente. A gente fica realizado, entendeu? Quando você vê que você acompanhou o pré-natal e que tudo correu bem, e que algumas vezes teve que manejar algumas intercorrências, e que tudo no final deu certo, e que agora você está atendendo o neném com a mãe. Ai, gente, não tem condição. É sério mesmo. É maravilhoso. O José falou aqui que a Arlete criando os enfermeiros da atenção primária. A Arlete é tudo, né? Ai, Ela cria tudo pra mim. apaixonados pela obstetrícia, apaixonados pela atenção primária, apaixonados por ela. São só pessoas Véi, apaixonadas. ela é uma deusa, entendeu? Ela transcendeu esse universo. Sim. Ela, É, Domitilha, também. Nossa, não, muito bom. infelizmente não peguei, porque, né, pandemia veio, Mas mas. Domitilha tá no internato, né? Eu acho. Uhum, É. Então você também pode passar por ela. Cara, são profissionais que despertam a gente, entendeu? A gente tem. Acho que alguém teve a oportunidade, acho que a Lídia teve a oportunidade de passar com a Grazi, lá do Samambaia também. Uma enfermeira de família que você fica esbabacado, entendeu? Então, são pessoas assim que te estimulam realmente a seguir a área. E a gente precisa muito de gente que gosta de atenção básica. Porque, infelizmente, o que a gente tem hoje é muita gente que está na atenção básica por causa das gratificações. E isso não é incomum e a gente pega isso sempre. Infelizmente. E enquanto a gente não tiver pessoas novas ocupando cargos porque gostam, porque se dedicam, eu acho que a gente não consegue estabelecer a atenção básica do jeito que ela precisa ser. Entendeu? Então, é importante que a gente tenha gente que vá se formar para isso. A sim. atenção básica ela não vai deixar de existir. Isso não vai acontecer. A gente estabeleceu, ela está bem estabelecida. O que a gente precisa é de gente que toque ela da forma correta. E mesmo que, por exemplo, se um dia o IGES tomar, não vai ter concurso, mas vai ter atenção básica. Eu vou ter onde atuar. Entendeu? Sempre vai haver atenção básica. Rodrigo falou que a Grazi é maravilhosa. E eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? A gente Uhum. vai para a fala final, se você quiser falar alguma coisa, agradecer, dar algum recado, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto. Eu sei que na hora de escolher a residência que você vai seguir, a gente tem crise de ansiedade, dá dor na barriga, a gente fica desesperado. É uma coisa que foge ao nosso controle. E eu só quero dizer para vocês que tudo se encaminha conforme tem que ser. Se, independente de para onde vocês vão estar no lugar certo. Eu acredito piamente que as coisas acontecem como elas devem ser. Então, eu espero que vocês fiquem mais calmos, mais relaxados. Entendam que a atenção básica ela é linda. Inclusive, eu até falo com vocês que se vocês quiserem doar coisas, fazer algum programa, lá na área que eu estou, que é uma área bem vulnerável, a gente está sempre bem-vindo. A gente faz uma campanha de cesta básica todo mês. Se alguém tiver interesse em doar, pode falar comigo. Se alguém tiver interesse de conhecer a residência e de ir lá pessoalmente, pode falar comigo que a gente dá um jeito de levar vocês para ter uma vivência. Ainda mais que vocês estão em pandemia, a maioria de vocês estão em aula é, online, né? Então daria para vocês irem, a gente mostrar mesmo como que é. E
Só falar comigo, cara. A gente tá aí disponível para vocês. E eu garanto que os outros residentes também. Bárbara, Cananda, Virgílio, todo mundo. Lauane. A gente tá para vocês. E eu espero que realmente a gente tenha conquistado vocês e que alguns plantar a semente e que alguns de vocês venham para a estratégia de saúde da família. A gente agradece. Eu, particularmente, fiquei muito feliz quando eu vi vocês passando. A gente estava reunindo os nomes, mas muito mais do que número, ver tipo, o que a ESC plantou em vocês e o que vocês escolheram assim para atuar é emocionante mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi vocês passando. Eu agradeço pela presença hoje. O CAINF todo agradece. Foi uma conversa muito muito boa mesmo, né? Especialmente para mim, que considero essa área. Obrigada a todo mundo que participou aqui nos comentários. Eu vou dar só alguns recadinhos. Agradecer para quem está assistindo todos esses dias. Está sendo um evento bem legal. E queria também lembrar vocês que dia 12, segunda-feira, feriado, mas a gente tem live. Vai ser Residência em Saúde Mental com a Stephanie Severo e o Victor Regis. E a gente Maravilhosos. espera vocês, assim, a gente espera vocês, contamos com a participação de vocês. A Lígia falou que você é o exemplo dela, que ela te ama, que você é incrível, e realmente você é incrível. E a gente fica É muito mútuo. orgulhoso. É isso, gente. Muito obrigada, a gente agradece e a gente espera vocês segunda-feira. Muito obrigada, gente.